Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fernando Mansadilla, sou consultor de visto e tenho ajudado as pessoas a solicitar visto para os Estados Unidos. Nós vamos começar uma série de vídeos onde nós vamos falar sobre o visto de diversidade DV. Vamos dar aqui várias explicações, como é que o processo funciona, quais são os benefícios do processo, quais são os documentos que você precisa ter para dar sequência do processo. Vamos falar da DS 260, vamos falar também do processo de entrevista e quais são os maiores motivos de negação do visto. Então vamos fazer vários vídeos, vai ficar na sequência, vamos criar uma playlist aqui no canal, onde nós vamos partilhar esses vídeos, onde vamos falar sobre isso. A intenção mesmo é te ajudar. Aquela pessoa que não tem possibilidade de correr a uma agência, fazer o processo com uma agência, vai ter aqui mais informações que poderão ser úteis no processo de solicitação do visto. Não só a solicitação do visto, mas a aplicação no sorteio, a questão da seleção, a preparação de documentos e a preparação para a entrevista. Ter os cuidados para não correr a negação do visto. Sabemos que esse processo é muito complexo, só tens uma oportunidade para acertar e nós não vamos querer que você falhe. Então, espero que esteja aqui conosco para acompanhar todos os vídeos. Tudo que nós pedimos é que você deixe um like, deixe um comentário no canal para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso e partilhar com muito mais pessoas. Então, vem conosco. O que é o visto de diversidade DV? O visto de diversidade DV é um prêmio que é atribuído a todos os selecionados do sorteio DV e passam por um processo de entrevista na Embaixada Americana e, se a entrevista for bem sucedida, lhe é atribuído o prêmio do visto. Mas esse visto está atrelado a um concurso, a uma loteria, que as pessoas participam anualmente e, caso serem selecionados, passam pela entrevista e têm atribuído o visto. Quais são os benefícios do visto DV? Os benefícios do visto DV são muitos e nós enumeramos aqui algumas, começando por o Green Card. O Green Card, que é a residência permanente. Você terá permissão para viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Você terá acesso a oportunidades de trabalho sem precisar patrocinador, como acontece com alguns outros vistos, que você precisa de um patrocinador para ser recebido nos Estados Unidos. Um outro benefício, você pode solicitar a cidadania americana. Depois de 5 anos de residência nos Estados Unidos, você vai preencher alguns formulários, vai fazer alguma prova e, se for aprovado, você pode solicitar a cidadania e se tornar cidadão americano. Educação e saúde. Você terá acesso à educação pública gratuita e, em questões de universidade, você vai ter mensalidade reduzida em comparação àquelas pessoas que têm um visto de estudante F1, que pagam taxas mais altas em comparação àqueles que são residentes permanentes. E, em questões de saúde, você terá acesso ao sistema de saúde público e benefícios sociais dependendo do estado onde você vai morar. Um outro benefício, liberdade para morar em qualquer estado nos Estados Unidos. Você não estará restrito a um único estado. Você pode ficar em qualquer estado onde você deseja ficar. Pode morar em um estado há alguns meses, alguns anos e desejar mudar para um outro. Você pode mudar sem muitos constrangimentos, desde que você cumpra alguns trâmites, que é comunicar a tua transferência, a tua mudança de estado ao sistema de imigração. Então, você terá a possibilidade de viver em qualquer um dos 52 estados que tem nos Estados Unidos. Um outro benefício, você terá facilidades em abrir negócios. Residentes permanentes podem abrir empresas, investir e acessar a serviços financeiros com mais facilidade. Esse visto é uma grande oportunidade para qualquer um que deseja construir uma nova vida nos Estados Unidos. E qual é o propósito desse programa? O que é que os Estados Unidos ganham com isso? Falando disso, nós vamos recuar a 35 anos atrás, quando o Congresso dos Estados Unidos, em 1990,
criou um programa de visto de diversidade com um formato e número de selecionados diferente do habitual. Mas em 1995, como parte da lei de imigração assinada pelo presidente George Washington Bush, o programa tomou características como é conhecido até hoje e desde então concede 55 mil green cards por ano para pessoas de países com baixa taxa de imigrantes nos Estados Unidos. O principal objetivo do visto de diversidade é aumentar a diversidade étnica e cultural nos Estados Unidos. O programa beneficia países que tradicionalmente não enviam muitos imigrantes nos Estados Unidos. Oferece oportunidades para pessoas de diferentes partes do mundo. Muitas pessoas que não teriam outra forma de emigrar para os Estados Unidos podem conseguir residência permanente por meio da DV. O programa tem sido alvo de debates políticos ao longo dos anos, mas continua sendo um dos meios mais acessíveis e democráticos para obter um green card. Como participar do sorteio? É muito simples. O sorteio acontece todos os anos, lá do mês de outubro, princípio de outubro, até o princípio do mês de novembro. Tem intervalo apenas de um mês. Você só precisa acessar este site que aparece aqui no vídeo, ou na descrição do vídeo também vamos colocar o link para o site de inscrição e você pode fazer o teu cadastro de forma individual. O cadastro é gratuito, não se paga nada para fazer a inscrição online. Só que vai fazer individualmente, não paga nada. E você só precisa colocar os teus dados pessoais. Você vai colocar dados como nome, data de nascimento, local de nascimento, país de nascimento e vais cadastrar uma fotografia com as dimensões que é exigido lá mesmo no site e também vai cadastrar os teus familiares que sejam cônjuge e filhos biológicos. Só não pode colocar irmão, não pode colocar o pai, a mãe na tua aplicação, a menos que eles é quem vão declarar, porque o sorteio permite você declarar membros da tua família, cônjuge ou filhos biológicos. Você também pode colocar, caso tenha casado com alguém que já tem filhos de uma outra relação, você também pode cadastrar esse filho na tua aplicação e o visto será aprovado para todos. Qual o documento que você vai precisar para fazer a aplicação? Qualquer documento pessoal que lhe permite encontrar os dados pessoais, você consegue fazer. Tanto no passaporte, tanto no bilhete de identidade, você vai encontrar as informações que são solicitadas para fazer a aplicação dos dados pessoais. Em outros anos, era exigido o passaporte, era obrigatório colocar o passaporte. Mas o sorteio entendeu que isso limitava algumas pessoas de alguns países e a partir do ano fiscal 2023, essa obrigatoriedade foi retirada e qualquer pessoa pode fazer a inscrição sem precisar de ter o passaporte. Mas se for selecionado, aí sim vai precisar ter o passaporte. Nós vamos falar num outro vídeo os documentos necessários para dar continuidade do processo. Nós vamos falar nos próximos vídeos a seguir. Outros elementos para estar elegível para a aplicação. Você precisa ver se você está num país elegível para o sorteio DV. Nem todos os países são elegíveis. No nosso caso de Angola, nós somos elegíveis. Se for um brasileiro, Brasil já não é elegível no sorteio. Os países todos de língua portuguesa aqui na África também são elegíveis. Então, se não for de um país elegível no sorteio, não adianta fazer a inscrição, porque por mais que for selecionado, a sua seleção não será aprovada para um visto. E outros elementos, você precisa ter o ensino médio concluído no mínimo. Em questões de escolaridade, você precisa ter o mínimo, o ensino médio concluído. Se tiver ensino superior, também pode cadastrar com ensino superior, mas o mínimo é ensino médio. Se tiveres se formado em uma formação de 2 anos e estás a trabalhar na mesma área de formação por mais 2 anos, você também pode se inscrever em questão profissional. Isso não tem nada a ver. Se você já tem ensino médio, não precisa ter a questão de formação, mas se não tem um mínimo de ensino médio, mas tem uma formação profissional de 2 anos de formação e está trabalhando nessa área de formação por mais 2 anos, então você também estará elegível para se inscrever num sorteio. Inicialmente, a organização do sorteio
entenderam em não burocratizar muito a questão documental para as pessoas participarem. Então, com qualquer documento que você tem, você consegue fazer a inscrição. Mas depois você vai precisar outros documentos complementares para dar seguimento no processo. Você precisa cadastrar uma fotografia com 6 cm de altura, 6 cm de largura e 300 de resolução. Essas são as regras que a fotografia deve atender. E essa foto tem que ser feita nos últimos 6 meses. Não pode ser fotos antigas, ou já fez a aplicação num outro ano, vou guardar e vou voltar a utilizar. Não pode, você tem que colocar sempre foto recente, até porque o nosso rosto muda. Muita gente, ao decorrer do tempo, vai mudando de rosto e precisa colocar uma fotografia mais recente. Pelo menos 6 meses de foto que diz que fizeste a fotografia. Outra coisa, eu tenho notado muito, e é muito comum nos grupos do WhatsApp, onde eu também faço parte, as pessoas se preocuparem mais com a questão da altura e largura, mas não prestam atenção em outros detalhes. Às vezes a pessoa coloca uma foto lá, pede para as pessoas analisarem, está entre os tamanhos certos, mas eu que às vezes tenho acesso à fotografia de pessoas que são selecionadas e faço essa comparação entre as fotos de pessoas selecionadas e as fotos que muitas das pessoas utilizam nos grupos, ou apresentam nos grupos, a diferença é muito grande. Até podemos ajudar um ou outro a endireitar bem a fotografia, mas as pessoas que fazem a inscrição de forma individual têm que ter atenção de que as fotografias precisam estar na regra, porque é a base principal da seleção. Claro que, apesar da fotografia estar bem organizada, não é garantia de ser selecionado, mas quanto mais próximo do que é exigido, terá chance de ser selecionado. Então, muito cuidado com a fotografia. Algumas pessoas falam assim, não quero fazer, eu não posso fazer a aplicação com uma agência. Claro, você não é obrigado a fazer a aplicação com uma agência, pode fazer tudo de forma individual, mas faça do jeito certo. Porque colocar sua fotografia porque está no tamanho certo e achar que vai ser selecionado, muitas das vezes não é o que acontece. Precisa fazer sempre do jeito que é exigido. Se puderes e encontrares alguém que já fez a inscrição, aplicou e foi selecionado, tenta comparar a fotografia dessa pessoa e a fotografia que você vai usar nas próximas aplicações. Eu poderia colocar aqui algumas fotografias, mas não tenho autorização dos donos dessas fotografias, não tem como apresentar um modelo e vocês seguirem, mas procuram sempre colocar. O essencial é, o teu rosto tem que cobrir 60% da fotografia no seu todo, tem que estar muito próximo e os 2 ouvidos têm que estar visíveis. Sabemos que quem faz a seleção é um processo informático, é uma máquina que vai selecionar e seleciona em função das fotografias. Se colocar mal, dificilmente vai ser selecionado, mas o facto de colocar bem também não é garantia que será selecionado, mas vai estar acessível a ser selecionado. Depois de fazer a tua aplicação, guarda a ficha de inscrição. Quando você fazer a aplicação no sorteio, vai aparecer no ecrã uma imagem com dados de inscrição. Eu vou colocar essa imagem aqui, que é para vocês verem como é que essa imagem é. Sobre a ficha de confirmação, você precisa guardar esse documento, porque é o único meio que você tem para saber se foi selecionado ou não. Não vai sair nenhuma lista, não vai ser publicado nada, a não ser usar a ficha de confirmação para saber se foi selecionado ou não. Se perdeu a ficha de confirmação, você também pode recuperar. Existe um mecanismo para recuperar e eu posso fazer um outro vídeo mostrando como recuperar a ficha de confirmação caso você perdeu a ficha. E muito cuidado. Tem pessoas que buscam ajuda em agências, em pessoas particulares que ajudam a fazer esse processo de inscrição, que é bom, não é nada errado, mas tenha a atenção de receber a ficha exata. Eu conheço pessoas que fizeram um processo em determinadas agências e determinadas pessoas ajudaram a fazer a inscrição e depois essa pessoa escondeu a ficha de confirmação, não queria que a pessoa tivesse acesso a essa ficha. E isso faz com que a pessoa fique refém dessa pessoa para saber se foi selecionado ou não. Enquanto que, mesmo pagando ou recebendo ajuda, você tem o direito de receber a ficha de confirmação. Não pode permitir que essa pessoa guarde. Alguns fazem o quê? Tiram o número de confirmação. Essa ficha vem constituída com um conjunto de números, que é 20, 26,
especialmente do ano fiscal que você vai participar, para aquelas pessoas que participaram no ano passado 2024, para o ano fiscal 2026 vai estar 20, 26 e números e letras. Depois vai ter o teu último nome e o ano de nascimento. Essas são as credenciais para saber se foi selecionado ou não. Então as pessoas fazem o quê? Guardam ou escondem o número de confirmação, podem colocar um número de telefone ou colocar um número qualquer que não seja o teu real, para depois você pagar eles para saber se você foi selecionado ou não. Eu já tive pessoas que chegaram até a mim dizendo que a agência estava a cobrar 1 milhão de kwanza para ter acesso à ficha de confirmação, porque a agência já sabia que ele foi selecionado e para saber se foi selecionado ou não, eles estavam a cobrar 1 milhão de kwanza. E essa pessoa chegou a pagar 700 mil kwanza para receber a ficha de confirmação. Ele teve que negociar com eles e pagou 700 mil. E eu, quando vi o resultado, e sabendo que ele foi selecionado, o número, o case number que nós vamos falar nos próximos vídeos, era muito alto. Ele não tinha muita chance de ter o visto ou agendamento para o visto. Então tenham cuidado com esses detalhes que parecem ser mínimos, mas as pessoas chegam a perder rios de dinheiro e é complicado, é triste mesmo. Então guarda sempre a ficha de confirmação. E uma outra coisa, muitos que também buscam ajuda de terceiros para fazer a inscrição, cometem o erro de colocar membros da família que não poderiam colocar. Recentemente recebi uma cliente no escritório, essa cliente foi selecionada no processo de visto, mas no processo da inscrição, a pessoa que lhe ajudou a fazer a inscrição foi o irmão, e o irmão se colocou no processo como o marido da irmã. Imagina esse processo que o pai do marido e ela têm o mesmo pai, o pai e a mãe são a mesma pessoa. Praticamente essa pessoa, mesmo estando selecionada, não tem como dar sequência do processo, porque cometeu-se erros no processo da inscrição. Então tenha o máximo cuidado para não colocar pessoas que não podem colocar e comprometer o processo. Ser selecionado não é fácil, as margens de seleção são muito pequenas e uma vez sendo selecionado, cometendo esses erros é muito negativo. E é isso que eu queria partilhar convosco nesse vídeo. Se você precisar de ajuda para o processo de aplicação, nós podemos ajudar. É só entrar em contato com o número que está aqui. O sorteio começa no mês de outubro, no intervalo de outubro a novembro, e nós auxiliamos as pessoas a fazer a inscrição de forma correta, adequada, para ter chances de ser selecionado. Claro, mesmo fazendo a inscrição com uma agência, nada garante que você será selecionado. Tudo depende da sorte. Então, deixa um like, deixa um comentário. Se alguma coisa não ficou bem claro, pode deixar nos comentários que nós vamos explicar ou criar um vídeo falando do tema que você vai sugerir aqui. Então, estamos juntos e conto convosco nos próximos vídeos.